Caros amigos, no futebol as questões muitas vezes não são descobertas logo que ocorre, há sempre um jeitinho mas com o decorrer dos fatos a gente vai percebendo uma ou outra questão que ficou mal resolvida, mal esclarecida. Por exemplo, o PP. O PP hoje não ficou nem no banco de reservas. Vamos conversar sobre isso em seguida. Eu sou o Darcy Filho, venha para cá, venha para o nosso canal, vamos conversar sobre futebol, dê a sua opinião. Traga o seu pensamento sobre o que você achou desta decisão do Grêmio contra o Caxias, hoje na Arena, a decisão do título. Dê um clique no sininho, inscreva-se, ative o sininho, dê um like, compartilhe o nosso canal. Pois o jogador PP, que no jogo de Caxias, ele se machucou, se lesionou, lesão muscular, ao final do primeiro tempo, ele retornou para o jogo no segundo tempo e não aguentou 5 minutos e saiu. E a explicação foi a seguinte: não, o jogador disse que não sabia o que estava sentindo, nunca tinha tido uma lesão muscular, ele não poderia dizer se tinha condições ou não de continuar. Ora, se o jogador não sabe se tem ou não condição, o médico tem que saber. O médico tem que examinar e os sintomas dirão: olha, pelo menos por precaução você não vai. O massagista sabe, e o Renato, no caso, pela sua experiência, também sabe. Claro que o PP teve problema muscular no jogo de Caxias e problema sério. Mas, como ele voltou, não se poderia dizer que houve uma falha nesse momento. Então, não, ele veio, voltou, está em condições e pode ir para o jogo, eu vou definir depois. Não. Quando ele não foi para o jogo é porque ele não tinha condições de jogar. Ele não estava curado da lesão. Porque se ele tivesse curado da lesão, ele teria jogado como jogou o Diego Souza, como jogou o Vitor Ferraz, que surpreendentemente assume a condição de titular da lateral direita, jogando menos do que o Orejuela. Ele, PP, se tivesse condição, se não tivesse sofrido nenhum problema, se não tivesse tido uma distensão no jogo contra o Caxias, um estiramento, seja lá o que for, ele teria jogado, porque ele é um jogador de desequilíbrio. Foi ele quem desequilibrou o primeiro jogo. E sem ele, nós vimos o que foi o Grêmio em matéria de criatividade na área ofensiva neste jogo de Porto Alegre. E também sem a contribuição do PP na marcação, porque ele... E olha que o outro menino que jogou no lugar dele, o Everton, não foi mal, mas não tem a qualidade do PP. Esse é o primeiro, não tem a qualidade, não tem o drible, não tem a jogada rápida, ele não antevê a jogada, é diferente, é um jogador para cumprir, é diferente. O PP não, o PP é criativo. Então, se o PP tivesse condições, não tivesse lesionado, ele seria escalado para jogar na partida de hoje contra o Caxias. Estou dizendo isso porque, à medida em que, como disse lá no início, os fatos vão ocorrendo, vão transcorrendo, alguns equívocos se tenta corrigir, se diz, olha, não foi assim, foi mais ou menos, quem sabe ele não tinha condições, ou ele não sofreu a lesão, ele foi apenas por precaução. Não. A precaução, ela existe quando você anuncia, olha, ele não vai por precaução, mas se ele tinha condições e não foi para o jogo, foi um erro do Renato. Ele não ficou no banco de reservas. Foi um erro do Renato. Então, estas questões, quando nós tratamos de aproveitamento de atletas que vêm de lesão ou que se lesionam, período de recuperação, estes momentos são muito importantes. Não se pode dizer que um jogador tem condições de jogar quando ele não tem, apenas para ludibriar as pessoas. Não, há um equívoco nisso. O futebol é sério e é feito com transparência. Então, se o PP tinha condições de jogar contra o Caxias, não ficou sequer no banco de reservas, foi um equívoco ao anunciar que o jogador estava recuperado, ou foi um equívoco do treinador ao não colocá-lo sequer no banco de reservas, um atleta com este valor. Estas verdades é que precisam ser apuradas no futebol.
Porque você pode até tentar dizer, olha, quem sabe não vai jogar, esconde até a última hora o jogador e não coloca, mas depois, não, ele realmente não tinha condição. No caso do PP, não. Até a última hora ele tinha condições, mas sequer formou no banco de reservas. Foi mais um erro do Renato nesta conquista merecida do título de tricampeão gaúcho. O Grêmio foi melhor que todos, por isso ganhou o título. Mas neste episódio foi mal. Um abraço.